Vamos lá. Hoje a gente vai falar, e aí eu quero primeiro ouvir vocês no começo da aula, ok? Sobre os preparativos para a conquista da Canaã, né? Canaã Estado, começando pela cidade de Jericó, né? A primeira cidade a ser conquistada ali naquela região, né? E quando se fala de preparativo, tem um desafio muito grande, né? Porque a gente sempre tenta prever todas as variáveis, todas as condições, para que a gente chegue preparado para aquela conquista, né? Se a gente observar na Bíblia, Deus sempre ele prepara aquele servo para determinada ação, para determinado serviço. Sempre foi assim. Se a gente olhar Davi foi treinado para proteger suas ovelhas, né? Contra leão, enfim. A gente observa o próprio Josué, foi treinado, preparado para assumir a liderança quando Moisés partiu. O próprio Jesus não veio adulto, né? Chegou adulto e simplesmente começou a fazer milagres e viver o ministério dele. Jesus, foram 30 anos ali de criança, de templo, Jesus criança ali no templo dissertando, isso significa que ele participava do culto, ele ativamente. Por 30 anos, Jesus não apareceu, ele ficou sendo treinado, inclusive vai para o deserto, vai ser tentado no deserto após o batismo, para se preparar para uma obra, né? E o fato com Deus existe uma coisa chamada tempo. A gente se prepara dentro de um tempo estabelecido por Ele para que a gente chegue à competência para a qual a gente tem para a gente viver aquele ministério que Ele nos reservou. Isso é fatídico dizer. Eu usei 3 exemplos aqui. Vamos ver Noé, que ficou dezenas ou centenas de anos produzindo a arca, é isso, né? Foram quantos? Eu não me recordo, 100 anos, o Fábio? 120 anos. 20 anos. Então, observe que quando a gente vai fazer, ou quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, requer preparo, não é mágica, né? Eu vejo muita gente querendo que as coisas aconteçam na mágica, né? Da noite para o dia, a pessoa já sabe, numa brilhante, no intelecto da pessoa vem, ela passa. Não, a gente se preparar, requer tempo, requer dedicação, né? Então a gente vai entender um pouco sobre isso nesse contexto de Josué, né? Então eu quero começar. Eu coloquei aqui um meme, né? Todo mundo acha que conhece esse meme, né? Então eu sempre gosto de começar minha aula com uma pergunta. Eu queria ouvir vocês, ok? 2 ou 3 jovens. Eu vou fazer algumas perguntas pontuais e eu queria que vocês interagissem nessa pergunta, ok? Vamos lá? Como você tem planejado o seu futuro? Vamos lá, hein? Giovana? Sabia que você ia falar para eu falar. Tá bom. Eu não sei, depende da situação, mas normalmente quando eu tenho uma vontade, alguma coisa assim pro meu futuro, eu apresento para Deus, entendeu? Inclusive a faculdade, até a faculdade que eu tinha que fazer, eu apresentei para Deus, porque a escola pedia para você decidir uma faculdade, eu nem pedia, e eu não sabia, e tudo eu coloquei assim nas mãos de Deus, porque eu mesmo sozinha não sei o que fazer, entendeu? É mais ou menos isso que eu faço com o meu futuro. Você se preparou de que forma para entrar na faculdade? Teve algum Bom, preparo especial ou você saiu do ensino teve médio? porque teve porque assim, eu estudava em escola integral e lá eles sempre eu tinha orientação de estudos, eu tinha orientação acadêmica e eletivas do Enem e à noite eu fazia cursinho. Então eu tinha toda essa preparação para poder fazer a prova do Enem para ir para a faculdade, entendeu? De graça não foi, né? Não,
Eu ganhei bolsa no Etapa e o meu pai, ele pagava Não, o meu... não. Eu digo de graça você conseguir conquistar tudo isso não foi, né? Teve um preço a ser Ai, pago. não. Nossa, sim. Oração, preparação, né? Eu orei bastante, ainda mais porque eu sempre ficava muito em dúvida em qual área eu queria seguir. Aí eu orei muito, muito, muito e fui pra feira acadêmica da USP e aí eu descobri qual faculdade eu queria fazer. Perfeito. Vamos lá, quem mais? Cauã, Alex, Rafael. Alguém mais? Me ajuda aí. Alguém mais? Vamos lá, Cauã. Givaldo, vou falar, ó. O meu planejamento, ele também é basicamente igual ao da Giovana. Sempre que eu tenho um sonho, alguma meta, algum objetivo, eu apresento nas mãos de Deus para ver se Deus aprova, né, em aspas, se, se Deus me acompanha para eu começar a executar. Porque, que nem a gente sabe, oração tem dois sinônimos, né? Orar e ação. Então, sempre eu apresento alguma coisa na mão de Deus e tento correr atrás para realizar esse sonho, entendeu? Eu tô terminando a minha faculdade já e, como eu te falei, eu tô correndo atrás dos estágios para virar um bom advogado, né? Perfeito. E você envolveu sua mãe nessa decisão ou foi só sua? A minha faculdade, eu conversei muito com os meus pais, né? Porque eu também estava muito em dúvida no que eu ia fazer. Eu ia fazer serviço social, fazer química, fazer um monte de coisa. Aí eu conversei com os dois me deram várias sugestões e eu descobri que eu também sou apaixonado pelo direito, por política, por esse meio acadêmico. E meus pais sempre me ajudaram muito em oração também, para Deus me abençoar, Deus me iluminar e eu conseguir conquistar meus objetivos. Sozinho você conseguiria tudo isso? Não, não. Perfeito. Eu acho que além da ajuda dos meus pais, né, eu também tenho muita ajuda de Deus, Amém. porque a gente apresenta nas mãos dele para ele conduzir nossos sonhos, né? Porque eu acho que se a gente fazer pela força do próprio braço, sem envolver Deus no meio, nunca vai dar certo. Acho que tem que ter o respaldo de Deus no meio, né? A essência de Deus, o núcleo, para conduzir. A gente vai avançar. Alguém mais quer falar, quer responder essa pergunta? Não? Você, Alex? Vai lá, Alex. Não, cara, não. Ainda não tenho, não. É só orando mesmo. Só estou orando para conseguir meu carrinho só. Perfeito. Não, orar, né? Mas também agir, né? Orar é planejar e ação é fazer, segundo o que o nosso irmão Fábio ensinou semana passada, né? A gente ora buscando a Deus em orientação e age para poder alcançar isso, né? Porque senão a gente fica muito confortável, né? Lucas 14, 28. Olha o que vai dizer. Jesus ensinando. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem condição de terminá-la? Né? Então, Jesus já está ensinando sobre o planejamento aqui. Agora eu vou avançar. Vocês que responderam a primeira pergunta vão ter que responder a segunda. Essa é complicada, hein? Tá vendo? A matemática tá piorando aqui, ó. Vamos lá, hein? Vai lá, vocês vão ter que responder. Meu Deus! Me ajuda aí, bora? Peraí que eu tô processando ainda. É, por isso que eu coloquei o meme aí, ó. Aponta para sua vida terrena ou aponta para a eternidade também? Vamos lá, hein? Opa, calma que tem uma pergunta mais complexa ainda. Vai, Giovana. Eu tô tentando entender a pergunta, calma. O seu planejamento aponta só para sua vida terrena? Não, assim, é que assim, como eu posso explicar? Eu acho que a gente tem que pensar na nossa santidade no agora, sabe? Tipo, porque assim, Jesus, eu acho que ele pode voltar a qualquer momento.
Então, assim, eu tenho planos para minha vida espiritual no futuro, no que eu quero ser usada, mas eu também penso assim só no agora, sabe? Eu não penso assim só na nossa vida terrena, porque nós somos peregrinos nessa terra, mas eu também assim não penso somente na minha vida espiritual no futuro, eu penso no agora, sabe? E eu peço a direção dele. É assim mais ou menos que eu penso. Quem mais? Essa pergunta é difícil, a outra é pior ainda. Meu Deus. Não, então, eu acho que o meu objetivo também não é só para a vida terrena, porque eu acho que quando mais a gente apresenta nossos planos para Deus, a gente se aproxima mais dele também. E eu penso muito no meu futuro, muito mesmo, porque eu sempre que eu ganho, ó, Deus me presenteia com alguma coisa, eu sempre retribuo de alguma forma. Ou é fazendo um jejum, envolvendo mais com ele, eu sempre procuro agradecer. Então, eu acho que tudo que eu faço em relação à vida terrena também interfere na vida espiritual. Tá. E agora eu vou completar a pergunta. Por que separar o que é terreno do que é eterno? Pode falar? Pode. Por que separar? Porque o teu trabalho não pode ser para te dar uma tranquilidade nesta vida, mas porque não o seu trabalho ou a sua forma de viver não aponta para a sua vida eterna? Então, eu acho que ao mesmo tempo que separa, porque é, nós somos peregrinos nessa terra, então, tipo, ao mesmo tempo que separa, eu acho que ao mesmo tempo não separa. Porque, por exemplo, quando eu orava para Deus, eu pedia para Ele me mostrar uma área, uma profissão, em que eu pudesse ser usada por Ele também. Não que eu só fosse trabalhar para ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que separar, assim, não focar só nas coisas terrenas e também não focar só nas coisas espirituais, a gente tem que juntar elas, porque eu acho que onde a gente trabalha, de alguma maneira a gente tem que ser usada por Deus, Sim, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo que elas estão separadas, elas estão juntas pra mim. perfeito, perfeito. Vocês compreendem que a gente faz essa dicotomia mundo profano, sagrado, mundo, igreja, mas Deus nos chamou para no mundo ser a luz, né? Então essa separação só pode existir na nossa cabeça, não na nossa forma de viver. Porque aonde tem luz, a luz não faz sentido. Porque já está claro, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta, foi uma provocação. Posso continuar na provocação? Cauã, terminou? Bora. Aí agora a coisa ficou séria. Meu Deus. Agora. E aí? Só vamos ler Lucas 12:20 aqui, para a gente entrar na matéria, tá? Estou fazendo isso para a gente compreender que a gente tem que. E isso é um sentimento que eu tenho e eu tenho lutado contra. Essa separação que a gente faz do que é sagrado, do que é profano, ela tem que estar ligada a nossa forma de viver, aos nossos atos. A santidade somos nós, mas isso não impede de a gente ocupar lugares que hoje estão somente ocupados pelas pessoas do mundo. Por exemplo, na arte. Quantas pessoas que vocês conhecem que são escritores fora da temática teológica que fazem sucesso? Vocês sabem de algum? Não tem. Por quê? Porque a gente acha que, por ser cristão, a gente só tem que trabalhar com projetos teológicos, né? Então, o nosso trabalho é para essa vida terrestre. Mas por que não você ser um advogado que milita por coisas que ajudem os pobres? Aqui é um exemplo, tá? Ou um médico que luta pela vida. Um médico que luta pela vida, igual a gente está vendo os enfermeiros e os médicos, eles estão sendo usados por Deus para trazer a salvação a essas pessoas. Então a gente tem que começar a entender que a nossa vida ela tem que ser única. E a nossa forma de viver tem que ser única, dentro e fora da igreja.
né? Por isso que eu fiz essas perguntas e essas provocações, para começar a imbuir na nossa mente que a nossa forma de viver, ela tem que ser espelhada em todos os lugares da nossa vida, em todas as áreas. Porque senão a gente começa a falar, ó, Deus, aqui você intervém. Não, mas Deus aqui eu controlo. Né? E aí a gente começa a não envolver Deus em todos os nossos projetos. E aí começa a frustração, o desânimo, a tristeza. Por quê? Porque aonde Deus não está, a probabilidade de a gente ser frustrado é muito grande. Né? Lucas 12:20 vai dizer assim, ó. Mas Deus lhe diz, insensato, nesta mesma noite, ser-te-á clamada a alma, e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Ele fez lá o dinheiro dele, preparou tudo, falou assim, agora eu vou descansar. E naquela mesma noite, a alma dele foi pedida. Né? Por isso que eu fiz a pergunta. E dos seus projetos terrenos apontam para a eternidade? Né? Ou eles apontam só para projetos terrenos? E aí a terceira pergunta que eu faço é, e quantos dos seus projetos envolvem Deus? Né? E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, que a gente tem esquecido dos projetos de Deus. Deus apenas as coisas que nós temos para este mundo, né? Então a gente fica tranquilo, tem que fazer, vai estudar, vai pensar no nosso futuro, né? Mas nós também temos um chamado ministerial, um chamado de ganhar pessoas, vidas, aonde quer que a gente vá. E aí a gente não envolve Deus, porque na faculdade a gente talvez não tenha envolvido Deus. Eu sei porque na faculdade eu acho que o pior aluno da sala, terrível. Eu não era convertido na época. Eu era convertido, na verdade, só ia para a igreja. Né? Então eu faltava, não dava um bom exemplo, porque eu não envolvi Deus naquilo, entendeu? Então só para a gente começar, é só para a gente começar a pensar em que nós podemos envolver sim Deus nos nossos projetos para este mundo, porque Deus quer ser soberano em todas as áreas da nossa vida. Amém? Tá claro aqui? Fábio, quer falar alguma coisa? Amém, Givaldo. Inclusive, tudo que a gente faz, todo o nosso projeto... Fábio? Oi. Me ouvindo? Cadê? Estranho, né? Pode falar. Estão me ouvindo? Agora sim. Então vamos lá. Na verdade, assim, toda a função que a gente tem, seja na área profissional, na área espiritual, tem que convergir para o reino de Deus. Eu tenho um livro que fala, eu escrevi um livro que fala sobre Em Busca do Propósito, e nesse livro eu deixo muito claro lá que, independente da sua função, seja para ser advogado, que nem foi mencionado, tudo tem que convergir para o reino de Deus. Tudo que a gente tem, toda a nossa capacidade e habilidade dada por Deus tem que convergir para o reino de Deus. Por isso que eu achei interessante essas perguntas que você fez, que realmente a gente tem que pensar, refletir e aplicar todo o nosso o âmbito de todas as áreas da nossa vida em prol do reino de Deus. Então eu coloquei esse meme aí, ó, mais um meme, só para a gente começar a aula. Geralmente a gente não é muito capaz de opinar sobre esse assunto, porque cria um bloqueio na nossa mente, compreender que Deus é soberano em tudo, né? Mas graças a Deus que nós temos a oportunidade de aprender com Ele. Amém? Vamos entrar na aula agora. O que acontece? Nós estamos falando de Josué. Vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu, né? Entre Abraão e aquele momento que Josué estava prestes a entrar na Terra Prometida, conquistar Canaã, passaram-se mais ou menos não tem tanta convicção dos dados, 770 anos, por aí. Né? Que foi o tempo que Abraão viveu, né? Da promessa, e os seus filhos, José, aí nascem os filhos de José no Egito, aí ficam 400 anos no Egito.
né? Fica aproximadamente 280 anos entre Abraão, 300 até Jacó, né? Então eu anotei aqui, se alguém quiser depois detalhado. Então são 770 anos da promessa de Deus de entrada na Terra Prometida, ok? Então eles estão ali na porta, há 3 dias da promessa, ok? Então esse trajeto era um trajeto muito curto, né? Um trajeto de mais ou menos uns 500 quilômetros, dependendo da rota. Esses números nunca são exatos, ok? Vocês vão ver alguns teólogos dizendo 450, assim como teólogos dizendo 700 ou 800, né? Então, os números sempre são complicados. E aí, por ser um grande rebanho, terem mais ou menos 2,6 milhões de pessoas, também são números imprecisos. O que é preciso são 600 mil homens, 605 mil homens, está escrito em números, se não me engano, 23. Então, eram 40 dias de caminhada no deserto, né? E aí, o que acontece? Nitidamente há um erro, há uma falha, alguma coisa dá errado. Porque em vez de 40 dias, um mês, 40 dias, eles passam 40 anos, passam 40 anos no deserto, né? E o que deu errado? Deu errado algo no plano de Deus para eles passarem tanto tempo no deserto? O que vocês acham? Se era um trajeto de 500 quilômetros que daria uns 40 dias. E eles passam 40 anos. O que vocês acham que deu errado ali? Alguém? Então, ninguém quer falar, vamos embora. Então, o que deu de errado nesse trajeto não foi culpa do Senhor ou da promessa feita. Foi culpa do próprio povo, da própria incredulidade e infidelidade do povo. Todas as vezes que o povo ficava confortável, escolhiam outros deuses. Aí dava problema, recorriam ao Senhor. E aonde a gente vai ver isto, deste tempo multiplicado para que o povo ele deixasse de andar 40 dias para andar 40 anos. A gente vai avançar um pouquinho para a gente ver isso daqui, né? Então, o próprio Deus está exigindo para si um padrão de conduta, de santidade, que aquele povo, por mais que tenha vivido milagres, eles resolveram se afastar disso, né? Eu acho incrível. Eles viram nuvem, maná, codornins, roupa crescendo, não precisavam trabalhar, só precisavam caminhar. E mesmo assim eram incrédulos, né? Viram Deus na montanha. Espera aí um pouquinho. Viram Deus sabe? Receberam da própria mão de Deus os 10 mandamentos, uma conduta ética de como viver, né? Eu acho isso incrível. O próprio Deus escreve um padrão de vida para eles e eles falam assim, não quero. Então a incredulidade deles fez com que eles se afastassem de Deus. E aquilo que era para ser cumprido num tempo curto, foi cumprido num tempo muito longo. E todos aqueles que saíram do Egito, só dois entraram na Terra Prometida. Nem Moisés entrou, né? Porque fere a rocha. Não vou entrar nessa aula aqui, nesse detalhe. Então, olha o que vai dizer Números 14, 11. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Observe que a infidelidade, né, daquele povo provocava a Deus, né? Eu acho que Deus ficava triste com isso, né? Porque fazia tanto milagre, fazia tanta maravilha e o povo simplesmente esquecia ou fingia que Deus não existia, que Deus não agiu, né? A gente vai ver na aula que as nações reconheciam mais os milagres de Deus do que o próprio povo. E isso é incrível, é terrível isso. É a gente viver milagre e não perceber que Deus o fez, né? Então, a gente tem que ser muito grato a Deus por todas as coisas que Ele nos faz, ok? Então, vai dizer assim, até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Observe a infidelidade e a incredulidade, né? Isso impediu o povo de receber a promessa num tempo curto, né? E aí, olha o que Deus vai falar, ó. Presta bem atenção. Por isso que a gente vai ter uma aplicação espiritual disso aqui. Mas, ó, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné,
e Josué, filho de Nun. Já foi dito isso anteriormente. Então, aquele povo que saiu, todos morreram no deserto, e os filhos dele, desses que saíram do Egito, os filhos e Josué e Caleb entram na terra prometida. 2. Josué e Caleb apenas, que saiu do Egito. E aqui, onde Deus multiplica o tempo, que é o tempo que era para andar no deserto, e Deus multiplica por 1 ano cada dia que eles deveriam andar no deserto. Né? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Ou seja, por 40 anos eles andaram no deserto por falta de fé e incredulidade. O que nós aprendemos aqui, espiritualmente falando, com esta história? A primeira coisa, fidelidade e fé garantem a promessa no tempo certo. Só quem pode atrasar a promessa de Deus na sua vida é você mesmo, meu amigo. O tempo está estabelecido por Deus. Às vezes nós estamos impedindo Deus de cumprir a vontade dele em nós, por nossa falta de credulidade, ok? Essa é a primeira verdade que eu observo aqui. A segunda é, a fidelidade deve estar em nós e não no ambiente que frequentamos. Isso aqui é muito importante. Só quem creu na promessa foi Josué e Caleb e Moisés, claro. Por quê? Só foram eles que entraram na terra prometida. Aquele ambiente contaminado com negativismo, com coisas ruins, com infidelidade, não afetou a vida de Josué e Caleb. Então, o ambiente jamais pode influenciar a nossa fidelidade a Deus. Jamais. Amém? Isso aqui está claro? Isso aqui é muito importante. Por isso que eu fiz as perguntas de o quanto é de Deus, o quanto não é, o quanto a gente envolve Deus nos nossos projetos, porque o ambiente não pode contaminar. Os 10 leprosos, observem bem, isso aqui, decorem isso aqui. Os 10 leprosos, Jesus toca neles. Olha só, o puro purifica o impuro, porque quem é curado são os leprosos. Jesus não é contaminado. Por quê? Porque o puro purifica o impuro. A lógica do reino ela é inversa, ok? Isso aqui é uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração. Não é o local que muda a nossa fidelidade a Deus. Nós temos que nos manter fiel. E por fim, quem mais perde com a infidelidade somos nós mesmos. Aquelas 600 mil pessoas que saíram do Egito, duas que não se contaminaram com adoração a outros deuses, etc. 2 receberam a promessa. Então é muito importante isso aqui. Quem mais perde com a infidelidade somos nós mesmos. Por isso nós temos que crer em Deus e não nos deixar contaminar com as coisas ou as influências do mundo. Ainda mais no momento que a gente vive, é propício até dizer isso, né? A gente não pode mais abraçar. Murilo canta a música, né? Sem abraço, sem beijinho e sem aperto de mão, né? Aí a gente estende isso para a nossa vida espiritual. Tem que tomar muito cuidado. Lembre-se sempre, o puro purifica o impuro e não ao contrário. Amém? Vamos entrar na lição. Então, de forma introdutória, a gente só contextualizou da lição e a gente chega na lição, porque o nosso tempo é curto, né? Então, o texto do dia na lição, ele vai dizer assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O que nós entendemos neste texto? Nesse texto nós entendemos que, por mais que a gente lute, batalhe, a gente precisa do auxílio do Senhor. Por conta da nossa incapacidade de prever todos os acontecimentos. E aqui é importantíssimo, porque a gente dorme em paz, descansa em paz. Porque na imprevisibilidade dos acontecimentos nós temos Deus como socorro. Desde que a gente esteja no centro da vontade dele. A imprevisibilidade faz parte da vida. A gente perde o emprego. Às vezes a gente perde a oportunidade de ir para a igreja, né? Como está acontecendo agora. Essas imprevisibilidades, elas não podem nos afastar de Deus.
E se nós estivermos conectados e dentro da vontade dele, é dele que vem o socorro. Então, eu acho interessante isso. Então, a gente vai ler. Eu gostaria que um jovem lesse o texto da lição, um só. Aí, vê um jovem que pode ler. Quem pode ler aí? Para a gente poder entrar na lição propriamente de Robert. Eu falei que ia ser você, né? Lê para a gente, Robert. Falei que ia te dar uma oportunidade. Vem. Ele está fazendo aniversário hoje. Depois a gente canta parabéns para ele. Robert, lê o texto da lição para a gente. O texto bíblico. Eu? Seria eu? Você mesmo. Você foi escolhido. A sua vez. Por isso que você não quis falar, senão não ia entrar, né? É isso mesmo. Vai lá. Lê o texto para a gente. Vamos lá. Josué 2, do 1 ao 9, 11, 23 e 24. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Beleza. Vocês viram esse último versículo? Opa, eu não passei os versículos, me perdoem aqui. Certamente tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados. Observem bem, aquele povo a ser conquistado, o povo de Canaã, agora, nesse primeiro momento, da cidade de Jericó, eles já sabiam da promessa de Deus na vida do povo. Eles já sabiam. E eles estavam assustados com isso, né? Então, na introdução vai dizer assim, ó, a promessa que há séculos parava sobre a nação, agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam como, no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Então, na introdução, ele já vai dizer o quê? Por isso que eu perguntei, como você tem se preparado? É necessário se preparar para a grande obra que o Senhor tem para fazer. Inevitavelmente. Por quê? Porque o preço que Cristo pagou já nos deu a salvação. E aí a gente precisa entender que o céu é ganhado à força, né? O céu a gente tem que lutar, se preparar, entender as circunstâncias e continuamente buscar a Deus. Para quando sair do nosso controle, nós termos o escape. A gente vai ver que teve um escape de Deus aqui nessa condição de Josué. Então, no primeiro capítulo, o que Josué vai chamar aquelas pessoas a fazer? Deus vai convidar Josué para o quê? Para prover-se de comida. Então, aqui, já foi falado na aula anterior, o povo já não... Agora o povo tem que trabalhar pela comida, né? Na aula anterior, nós vimos que o maná caía do céu. Aqui, há uma necessidade de preparo dos alimentos. Por quê? Porque quem vai para a batalha precisa de alimentação. Precisa estar firme e forte, bem alimentado, seguro. Porque na batalha é a vida que você vai dar. Então, a alimentação ela tem que ser um fator secundário. A sua concentração tem que estar na batalha. Então, o que Deus pede para Josué fazer? No verso 11. Ele vai dizer assim, ó, prepare comida, né? Preparem a comida, preparem a alimentação, porque a batalha é muito grande que vai ter. Mas eu estou com vocês. Então, a gente já vê aqui o começo do preparo da batalha de Josué para conquistar ali a terra prometida, né? Então, o povo deveria cuidar e zelar pela própria alimentação, diferente do deserto, que recebiam diretamente do céu. Recebiam diretamente do céu. Faltou um A aqui. Então, a gente vai ver que eles tinham 3 dias para preparar essa alimentação inteira
a batalha, né? Então, no texto da revista vai dizer assim, Josué reuniu o povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo arraial e ordenai ao povo, provê-los de comida, provê-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo, né? Então, como é que você providencia comida em 3 dias para mais ou menos uns 40 mil homens? Lembrando que os números sempre são imprecisos. Só poderia ser coordenado por Josué, convocando auxiliares para fazer esse trabalho. Então, a gente já vê 2 verdades espirituais aqui, né? A primeira em nossa caminhada terão momentos que teremos que trabalhar exaustivamente por nossa promessa e sempre será necessário o auxílio de outras pessoas, pois não há ministério solitário. Então, essas duas verdades espirituais a gente já aprende nesse primeiro capítulo. Se você vê alguém dizendo que o meu ministério sou eu, essa pessoa com certeza é charlatão. Com certeza. Não precisa de gente que ora por ele, não precisa de uma esposa auxiliando. É mentira. Porque o ministério sempre é cumprido com a ajuda de outras pessoas, né? A gente vê agora que a gente está aqui, dando uma aula sozinho, né? Sozinho não, sem a interação de vocês. É difícil para o professor também, porque a gente precisa de vocês. Assim como os alunos precisam do professor, o professor precisa dos alunos. Então, a gente vai aprendendo no decorrer desses períodos de quarentena, que a gente precisa um do outro para adorar, para orar, para pregar, porque a gente sempre vai aprender com outra pessoa, um texto, um contexto, alguém que estudou profundamente determinado assunto. Então, não há ministério solitário. Então, a gente sempre tem que contar com os nossos irmãos, ok? Amém? Alguém quer falar alguma coisa ou posso avançar? Inclusive, Givaldo, aproveitando esse seu gancho aí, dessa informação que você passou aí sobre Josué ter que preparar o povo para atravessar o Rio Jordão, que tem que preparar a comida, eu fico vendo esse período de quarentena que a gente está vivendo. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Então, aquele que armazenou o alimento espiritual, com certeza está tendo mais consistência nesse momento de dificuldade. Porque mesmo que tem todo o amparo online que está tendo, não é a mesma coisa que estar junto, congregando junto, desfrutando da presença de Deus em comunidade e na proximidade, entendeu? Então, a pessoa que sempre tem que estar preparado para momentos difíceis. A gente pode observar em empresas pequenas que não se prepararam para o futuro, não tem uma reserva. E eu vou usar a linguagem que a gente está estudando aqui, não prepararam comida, vão sofrer dificuldades, algumas vão quebrar por causa dessa dificuldade que a gente está passando agora. Então, primeiro, Deus deu uma ordenança, a comunicação com Deus. Segundo, Josué obedece e cumpre. E a ordem era o quê? O armazenamento de comida, armazenamento de alimento. Então, a gente sempre tem que estar abastecido com o armazenamento da palavra de Deus, para que, quando ocorrer momentos de dificuldade, a gente conseguir permanecer nas batalhas diárias que a gente enfrenta. E serão muitas daqui para frente, viu? Com certeza. E eu estou vendo uma coisa que eu há tempos não via na nossa igreja. É um asterisco aqui. O Departamento da Assistência Social, ele está super bem abastecido de recursos e de doações. E talvez isso serviu até mesmo para a gente aprender que a gente tem que ajudar o nosso irmão, né? É uma experiência para que a gente aprenda que o nosso irmão precisa de nós e que nós precisamos dele e que todos nós precisamos de Deus e que Deus ainda prepara o escape, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas aí por essa pandemia. Amém? Inclusive, Givaldo,
você falando dessa questão do ministério, um ministério solitário, talvez algumas pessoas tinham esse conceito. Mas agora, com esse problema que a gente está enfrentando dessa quarentena, tenho certeza absoluta que a gente vai ter um grande avivamento. Perfeito. As pessoas vão cair em consciência quanto é importante as pessoas, como as pessoas são importantes. O ministério de Jesus era constituído por pessoas. Josué só conseguiu ser líder de pessoas. Então, não tem como ser algo solitário. E essa ficha está caindo, eu acredito. E quando a gente retornar, passar todo esse período de dificuldade, eu tenho certeza absoluta, e isso eu tenho uma grande certeza comigo, que a igreja vai sofrer um grande avivamento. Nós vamos ter um grande avivamento por parte dos ministros de Deus, por parte do povo, enfim, por parte de todos nós. Até os corinhos que a gente cantava, a gente vai valorizar mais, né? Que era para... A gente canta os corinhos para encaixar os grupos, né? Agora a gente vai cantar com mais avivamento. Inclusive o de... falta, né? É verdade. Inclusive o de sofrer, né? Na verdade, essa expressão que eu disse, assim, na verdade, vai ser um benefício, né? Vai ter um benefício do avivamento na igreja. E esse avivamento, eu acredito que Josué estava tendo com essa geração que estava vindo, que era o quê? Uma geração de obedientes. A obediência leva a outro nível, a um nível de comunhão e avivamento. E eu acho que isso que a gente vai desfrutar logo mais no futuro. É o que eu acredito. Então, isso aqui é importante, lembre-se sempre. Pode falar, Alex. Tá no mudo seu Calma aí, não tá ouvindo não, Alex. Espera aí. Pode falar. Então, tudo tem um propósito, né? No céu, tudo na terra, na Bíblia também. Mas isso está acontecendo agora porque Deus tem algum propósito na vida de nós. Porque quantos de nós não olhava para a família, não olhava para os amigos, não perguntava como que estava a família, como estava a família. E agora nós estamos vendo como está a população aí. Todo mundo se dedicando aos pais, aos idosos, porque antigamente ninguém se importava com isso. Agora eu estou vendo. O que está acontecendo agora é a provisão de Deus. É o que eu acho, né? Não, com certeza. Observem bem, a propósito em tudo. Tudo que acontece há um propósito. E se a gente não enxergar e não olhar para dentro da gente e ver que Deus está querendo nos curar de algo, talvez dessa falta de sinergia com a nossa família. Às vezes a gente, dentro de casa, tem um monte de parede, né? Tem a parede do quarto de um, a parede do quarto do outro. E Jesus criou pontes, né? Pontes de aproximação, né? Quebrou todo o muro, toda a divisão. A gente vai ver aqui, quebra-se os muros de Jericó para conquistar a bênção. Talvez é Deus quebrando a gente aí, né? Boa, foi uma boa intervenção aí, Alex. Obrigado, viu? Se alguém quiser falar, fica à vontade, viu? É só tirar do mudo aí e fazer um barulho. Então, esse primeiro ponto, prepara-se o alimento, né? Convoca-se as pessoas para trabalharem pelo alimento. Então, já observe que aquele povo que comeu de graça, esse aqui já é um povo diferente. Trocou-se o povo, é um povo que trabalha, é um povo que está confiante na liderança, é um povo que está olhando para a terra prometida, né? Então, foi necessário que Deus fizesse uma grande mudança naquela sociedade para que ela pudesse entrar no reino prometido. A mentalidade do deserto precisava ser mudada, né? A mentalidade do Egito. Não adianta a gente olhar para o céu com a mentalidade só na terra. É por isso que eu fiz a pergunta no começo. Nós temos que estar de olho lá no céu, mas nós estamos vivendo nessa terra, com as nossas responsabilidades, com a nossa conduta, mas sempre olhando para o céu, né? Senão a gente fica com vontade de comer pepino e cebola do Egito, né? Sendo que tinha maná e cordões do céu, né? Deus preparava com as mãos e mandava para nós o alimento e a gente ignorava. Talvez um momento como esse seja para a gente dar o valor ao alimento espiritual que a gente recebe. Então aí, seguindo a revista, nós vamos o quê? Ver a convocação, né, das tribos dos guerreiros, né? Então, de um lado nós temos
cooperadores, coordenadores ali fazendo a preparação dos alimentos. Do outro, Josué deixa esse assunto para cá e vem convocar os guerreiros, né? Então a gente vai ver que foi necessário a convocação de guerreiros para o combate, quem ia para a linha de frente. Mas tem uma verdade espiritual aqui que a gente vai falar, que a gente esquece às vezes, né? Só um minutinho. Ô Murilo, espera um pouquinho aí, ô tio Murilo. Eles estão gritando aqui, me perdoem, tá? Então os guerreiros da tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés foram convocados para o fronte principal, para a linha de frente, né? Só que aqui, ó, alguns deveriam ficar e cuidar das mulheres, das crianças e do patrimônio. Aí aqui a gente aprende uma coisa. Aqui é assim, o que Deus estava dizendo para Josué e para os guerreiros é, olha, vão alguns para a linha de frente, mas cuidem e defendam a sua família, as mulheres, as crianças e o patrimônio, né? Então, o que a gente tem de verdade espiritual aqui? Há um preço a ser pago pelo cumprimento da promessa. Requer abrirmos mãos de projetos pessoais para abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque esses guerreiros abriram mão, até muitos não voltaram, morreram no fronte. Por quê? Porque para cumprir-se a promessa da conquista da terra prometida. E o segundo é que por mais que a gente tenha o chamado, tudo, nós temos que buscar vidas dos que estão fora, ou lutar por essas vidas, mas também temos que cuidar daqueles que estão conosco, da nossa família espiritual, que são os nossos irmãos da fé, e também da nossa família que a gente vive. Por quê? Porque nós temos que prezar por aquilo que Deus nos deu de precioso. Amém? Então, essas são as verdades espirituais que eu encontro nesse capítulo, né? Deus convoca guerreiros para lutarem para a conquista da terra, mas também protege a família, a mulher, a criança, os fracos. Por isso que a sua contribuição na assistência social é importantíssima. Você pode não estar na linha de frente, mas está contribuindo e defendendo as pessoas mais fracas, ok? Então essa é uma verdade espiritual muito importante. Alguém que quer falar alguma coisa? Ou avançamos? Vamos embora. Então, assim, e aqui é o terceiro ponto da revista. Ele vai falar sobre a fidelidade com a liderança, né? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, e é uma discussão que eu tive com o Tiago, em que a Bíblia não nos condena a questionar atos do nosso líder. Isso a Bíblia não condena. Mas nós temos que tomar cuidado para a gente não militar contra uma liderança estabelecida por Deus. Porque quando a gente milita com uma liderança estabelecida por Deus, e essa liderança está na direção, quem deixa de viver as promessas de Deus somos nós. Porque somos rebeldes e desobedientes. Mas não impede de a gente questionar a liderança de alguém, né? O próprio Moisés está fadigado, aí vem o sogro dele, né? Fala, Moisés, divide o peso aí com outras pessoas, Moisés. Caramba, você está exagerando um pouco, né? Então a gente percebe que foi uma crítica construtiva para melhorar ali o perfil de liderança de Moisés, né? Mas nós temos que obedecer. A revista vai dizer assim, ó, os hebreus, no finalzinho do texto 1, do capítulo 1, do tópico 3, vai dizer assim, os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, eles pedem duas coisas. E olha a exigência do povo. Perceba a mudança de mentalidade do povo que saiu lá do Egito, aquele povo que a gente falou, incrédulo, para esse povo aqui. É até legal a gente ler os versos, 1 Josué aqui, o número 1 de Josué, versos 16 aos 18, para a gente ver que a exigência da liderança de Josué era analisada pelo povo de forma que o povo queria que Josué fosse um líder que estivesse de acordo com a vontade do Senhor. E por isso eles obedeceram o líder, porque o líder estava de acordo. Então nós temos que tomar cuidado para não militar contra um líder, quando na verdade aquele líder está na direção do Senhor, ok?
ok? Vamos dar uma lida aqui. Verso 16, olha só. O que o povo respondeu a Josué. Eles responderam a Josué dizendo: tudo o que ordenaste a nós, e para onde quer que nós enviares, nós iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. E qual é a condição que o povo pede? Observem bem. No verso 17, parte B. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Nós já falamos de legado aqui nas aulas anteriores. É importante você ter um legado, alguém que te ensinou, mas é importante que você também se mantenha fiel a Deus. E no final, ó, todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não te obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Somente ser firme e corajoso. O próprio povo estava exigindo de Josué santidade e obediência a Deus. O que a gente vê aqui? O que a gente aprende aqui? Né? Espiritualmente falando. Algumas pessoas dizem assim, ó, meu negócio é com Deus. Quantos já viram isso? Meu negócio é só com Deus. E aí esquece que as lideranças são estabelecidas por Ele, né? Por Deus. Então, assim, essas pessoas com certeza têm uma falha de conduta aí. Porque o nosso negócio não é só com Deus. O nosso negócio também é com a nossa liderança e também é com o nosso irmão, com quem está próximo da gente, né? A gente vai ver que o próprio Deus, ele respeita a hierarquia. E isso aqui é interessantíssimo, né? Vamos dar uma olhada lá em Êxodo. Êxodo 32, do 9 ao 11. Deus estabelece um juízo para a nação de Israel por conta da infidelidade, mas Deus pergunta a Moisés se podia fazer aquilo. O Êxodo 32, do 9 ao 11. Só um minuto, ó. Olha que legal. Vai dizer assim, ó. Deus disse a Moisés: tenho visto esse povo, é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que eu acenda contra eles a minha ira e os consuma, e farei de ti uma grande nação. E olha só como é que... Aí, isso é, ó, Deus dizendo a Moisés: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo. Posso, né? Não é que Deus quer a nossa opinião, é que Deus respeita a nossa opinião, ok? Só para a gente separar isso aqui. Deus respeita. Então, Deus respeita a hierarquia e etc. Depois a gente vai ver outro exemplo. Mas isso aqui é interessante. Aí no verso 11 vai dizer: Moisés, porém, suplicou a Deus, ao seu Deus, e disse: por que, ó Deus, se acende a tua ira contra o povo que fizeste sair do Egito com grande mão forte? Então, aqui é Deus respeitando a hierarquia, o próprio Deus. Nós vamos ver em Apocalipse que Deus dirige a palavra a quem? Ao anjo da igreja, a liderança da igreja. Deus está dirigindo a palavra à liderança da igreja por respeito àquela liderança. Ok? Isso é importantíssimo, porque a gente tem que entender que muitas dessas lideranças, elas são dadas por Deus. Nós temos que ser obedientes e lutar junto com essas pessoas, né? Claro. E aí, aqui começa a invasão à cidade propriamente dita, né? Então, mais um processo de preparação para a conquista, né? Na guerra, é importante conhecer o inimigo, né? Então, nós temos que ter na nossa mente que nós lutamos contra um inimigo que nos conhece. Nós temos que conhecer as artimanhas dele também, né? Muitas das vezes a gente está sofrendo porque o inimigo está nos tentando e a gente não foge da tentação, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso também. Então, Deus, por que Josué manda os espias para a cidade de Canaã? Se Deus já tinha prometido a conquista daquela terra, né? Por quê? Porque Deus queria que Josué conhecesse em detalhes aquela terra para que evitasse as imprevisibilidades.
E é normal existir, eu já falei, é normal existir imprevisibilidade aqui. A nossa vida acontece. Mas se nós estivermos na direção de Deus, Deus sempre nos dará o escape. Mas muitas das vezes nós não estamos na direção do Senhor, achando que estamos, sofremos e colocamos culpa no Senhor. Mas graças a Deus que nós temos a quem recorrer, desde que a gente cumpra exatamente aquilo que Deus nos mandou fazer. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente fica muito colocando a culpa em Deus de coisas que são responsabilidades nossas. E não pode ser assim, ok? Então a gente vai ver aqui na revista, no finalzinho dela vai dizer assim no Espias aí, no capítulo 2, no tópico 1, vai dizer assim: essa conduta de Josué em conhecer melhor as condições que seriam enfrentadas por tuas tropas demonstra a sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra já seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram Josué ser um líder por excelência. Josué queria fazer o quê? Por mais que tivesse a guerra a ser travada, e a guerra, de fato, Deus já tinha prometido, Josué estava se precavendo de perder pessoas, de perder guerreiros. Então, por isso que a gente tem que se preparar mesmo. Né? Quando vai fazer o congresso, tem que se preparar. Quando vai fazer alguma obra ministerial, tem que se preparar para que a gente não perca pessoas. Né? Essa era a preocupação de Josué. Ter o máximo de controle ali na medida do possível para que evitassem as perdas. Né? A gente vê agora na pandemia, né? Eles sempre falam da curva, fica em casa para que a gente não tenha os leitos de hospital cheios. Exatamente, estão tentando prever aí que a gente perca o mínimo de pessoas possível, né? Para que depois volte à normalidade. Então, como Canaã já era uma cidade-estado fortificada, ela já tinha um exército bem preparado para a luta, né? Israel não tinha esse exército tão bem preparado para a luta, porque Israel não era uma nação guerreira. Nós já falamos nas aulas anteriores. Israel era uma nação que estava em formação. Então, por isso que eles precisavam do Senhor para vencer a batalha, mas eles precisavam se preparar também, né? Então, conhecê-la em detalhes seria essencial para vencer a batalha. Então, que verdade espiritual nós trazemos para cá, né? Devemos estar atentos às batalhas que travamos para observar quais as estratégias que o inimigo está querendo usar para nos derrubar. 2 Coríntios 2:11. Esse texto aqui é bem legal. Separe esse texto aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, 2 Coríntios 2:11. Acho que eu anotei errado aqui. Eu peguei, não, estou em 1 Coríntios. 2 Coríntios 2:11 vai dizer: porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, nós não podemos ignorar os ardis, as formas que o inimigo nos ataca. Essa é uma verdade espiritual muito importante. Quando a gente perceber que pessoas, quando a gente perceber que situações estão mudando a nossa conduta e querendo apagar a nossa lâmpada, e a gente está deixando de ser luz desse mundo, nós temos que perceber que é o inimigo usando essas condições, essas pessoas, essas amizades, este lugar que a gente frequenta para nos afastar dele. É uma estratégia. Efésios 6 vai dizer que nós temos que usar o quê? As armaduras contra os ardis de Satanás. As armaduras, revestivos 6:11. Revestivos de toda armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Mateus 4 vai dizer que Jesus, enquanto foi tentado, usou a palavra para repelir aquilo. Tudo que Satanás falava, Jesus visitava a palavra e verificava se realmente aquele contexto estava correto, né? E aí via que o diabo estava usando o contexto e falava assim: nem só do pão viverá o homem, né? Então Jesus estava sempre rebatendo Satanás na própria palavra, mas com a leitura correta, a interpretação correta dela, ok? Então essa é a aplicação espiritual para essa parte da batalha, que é espiar a terra, é ficar atento, né, às batalhas espirituais aí. Quer falar alguma coisa, Fábio? Tranquilo, pode seguir. Para a gente acabar, que a aula já vai acabar. Aí aqui acontece aquilo que eu falei.
a imprevisibilidade. Mas se nós estamos diante da presença do Senhor, com a vontade dele, de fato ele vai nos ajudar diante da imprevisibilidade. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente acha que tem um perigo muito grande no cristão, é achar que está só, em todos os sentidos. Isso aqui é importante a gente pensar. Às vezes a gente acha que está só e faz coisa errada porque está só. E às vezes a gente sofre achando que está só porque a gente acha que está só. Mas a gente nunca está só. Nós temos o Espírito Santo, tanto para a nossa conduta quanto ao próximo, quando as pessoas não estão vendo aquilo que a gente faz, quanto a nossa solidão, a nossa, agora, internos em casa, quanto a nossa condição de estar só. Podemos estar só de pessoas, mas jamais estaremos só de Deus. Tanto para a conduta do que estamos fazendo, quanto para a conduta que as pessoas não veem e nós fazemos. É importante dizer isso, tá? Então, o que acontece? Eles verificam a cidade, e aí acontece algumas imprevisibilidades. Eu acho interessante isso, que mostra sempre que o Senhor está no controle. O primeiro ponto que o Robert leu é que Deus usa uma prostituta. E o que eu acho mais bonito na Bíblia, que me encanta na Bíblia, é que Deus não esconde, a Bíblia não esconde a fraqueza das pessoas, as dificuldades das pessoas. Se a gente olhar em outras religiões, os líderes, as pessoas, elas são quase santas assim na conduta. Elas não têm falhas, não têm erros. Você nunca vai ver um erro de Buda, né? Um erro de Maomé. Mas a Bíblia não esconde as falhas de Moisés, de Abraão. O único que não teve falhas, que foi perfeito, foi Jesus. Então aqui vai ver que Deus escolhe, e quem ele escolhe não é critério nosso. Então Deus escolhe uma prostituta para ajudar aquele povo, aqueles 2 espias, né? E é interessante dizer que Deus escolhe as coisas, por isso que a Bíblia fala, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para enganar as sábias, né? Seria inconcebível hoje eu dizer para você, irmão, escolhi uma prostituta para fazer a obra do Senhor, mas Deus escolheu uma. E a gente vai ver que a vida dela foi transformada e ela entrou na genealogia de Jesus, né? Ela casou com Boaz, se não me falha a memória, a gente vai ver mais à frente. E isso trouxe o quê? Uma transformação para a vida dela, né? Uma vez prostituta, mentirosa, ela passa a conhecer o Deus verdadeiro, a reconhecer o Deus verdadeiro, e a sua conduta muda a ponto de ela entrar na genealogia de Jesus. Então a escolha não é nossa, nós apenas fazemos a obra. Quem escolhe é Deus, amém? Então os dois espias estão sendo levados, né? E como eu disse, eles são descobertos, né? Mas não estão só. É aquilo que eu falei, a gente pode achar que estamos só, mas não estamos. Então Deus preparou o escape, que era ali a casa de Raabe, né? Então o rei de Jericó vai descobrir que os 2 espias estão lá, né? E aí começa a busca pela cidade, né? Mas aí acontece uma circunstância improvável. Uma moradora local, prostituta, acolhe e salva aqueles 2, né? E aquilo que eu falei para você, estando dentro da vontade do Senhor, coisas improváveis podem acontecer, mas sempre virá o socorro, né? A gente vê muitos irmãos, né, contando testemunhos maravilhosos que demonstram que, por mais que ela pensasse que estava só, Jesus estava ali observando, cuidando, né? A gente tem o Fábio aí sempre na cirurgia, né, que estava ali e ele se viu só com as suas próprias obras, né? Mas não estava só, né, Fábio? Estava acompanhado ali do Espírito Santo do Senhor, né? Estava acompanhado da graça do Senhor, do carinho do Senhor, né? Então, a gente sempre está acompanhado, né? Então, quais as verdades espirituais? Aqui no texto da escola dominical, no capítulo 3, no tópico 2, no finalzinho vai dizer assim: Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Ela mentiu, depois eu vou refutar não, só vou explicar essa questão da mentira aqui daqui a pouquinho. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Abençoa-nos e diz, não pequeis mais, né? Então aqui a gente vai ver
Deus ajudando o povo os espias através de Raabe e transformando a vida de Raabe também, né? E a questão da mentira aqui é que Deus não aceita a mentira, mas Raabe acaba mentindo para proteger os dois espias, né? A gente tem que entender que Raabe, ela ainda não tinha a ética e a moral do povo judeu. Naquela época ali do que a gente chama de Oriente Próximo, a nação que tinha ética e moral bem estabelecida era Israel. Por que era Israel? Porque o próprio Deus determinou as condutas daquele povo através das leis de Moisés, né? E se nós observarmos na história, Canaã era extremamente idólatra. Tinham alguns deuses em Canaã. Era uma nação muito prostituída. Era uma nação muito sem regra moral e conduta de vida. Por isso que Deus escolhe ali, manda destruir aquela nação, porque já havia uma condenação do Senhor. Então essa mulher ainda não tinha essa questão ética e moral que os judeus já tinham, porque Deus já tinha dado. Naquela região não existia moral, tanto que aqui a gente vê que Canaã, ali Jericó, antes de ser tomada pelos hebreus, pelos israelitas, sacrificava crianças a Molon, né? A gente vê coisas absurdas, né? Eu até anotei algumas dessas coisas absurdas aqui, para a gente entender que a coisa ali não era boa, né? Era feia, quer ver? Ó? Observe mesmo, vou até falar aqui, importante, para vocês entenderem porque Deus já tinha condenado essa nação por causa da sua devassidade na cultura, né? Então, eles tinham inúmeros deuses... Quer ver? Deixa eu só pegar aqui o texto. Era uma nação, quer ver? Degradada. A religião de Canaã tinha se tornado tremendamente abominável aos olhos do Senhor e da própria moralidade. Aí vai falar que escavação ugaríticas mostram a extrema obscenidade daquela região. Eram obscenos, né? Eles sacrificavam crianças, não havia conduta para a família, as mulheres eram prostitutas, era terrível aquela nação. Então Deus fala assim, por isso que Deus, quando manda destruir tudo, né? Havia uma condenação para destruir toda aquela nação por causa daquela idolatria, assim como foi Sodoma e Gomorra também, né? Que havia uma condenação que era irreparável. E quem fez esse julgamento é Deus, né? Então, eles precisavam estar preparados para isso. Qual é a verdade espiritual que eu aprendo aqui nesse contexto? É que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Devemos aceitar o seu socorro e não escolher a forma de ser abençoado. Aqueles dois foram abençoados por uma prostituta, não escolheram, não olharam a quem, né? E aí eu termino dizendo, sejamos nós a bênção de nosso irmão, a bênção que nosso irmão tanto aguarda, mas também dos que não estão entre nós, ou seja, daqueles que estão fora do nosso contexto religioso. A gente tem que ser a bênção dessas pessoas que estão fora também, ok? Então, avançando, e aí a gente já vai acabar, a gente já está no tópico 3, e a gente já termina a aula, que já deu o horário, e aí a gente só abre para os irmãos comentarem alguma coisa. Primeiro, a gente viu Raabe acolhendo no momento crítico, lembrando que Deus é sempre o socorro bem presente nos momentos de angústia, né? Deus é sempre prepara um escape, às vezes de lugares improváveis. Aconteceu comigo, né? Eu tinha um cliente, isso aqui foi bem maluco, só para exemplificar isso aqui. E eu atendi esse cliente através de um outro cliente. Ele é um cliente terceiro, vamos dizer assim. Eu atendi essa empresa atendia esse cliente. Por algum milagre que eu não sei, esse cliente me ligou e falou que não queria mais ser atendido por essa empresa, queria ser atendido por mim direto. E eu estava preocupado porque essa empresa já tinha quebrado o contrato conosco e eu não tinha como pagar os funcionários. Aí Deus falou assim, então você vai fechar o contrato direto com essa pessoa sem intermediário. E aí, graças a Deus, Deus ainda preparou um aumento no contrato porque não tinha intermediários, né? Então, Deus é sempre o nosso escape. Eu acho interessante porque eu estava orando a Deus porque eu tinha que demitir pessoas e eu não queria nessa época.
E aí Deus preparou esse escape. Então eu acho legal que se a gente está na direção do Senhor, coisas improváveis acontecem. Mas milagres também acontecem, né? Só viveu milagre no deserto quem estava no deserto. Né? Se não está no deserto, você não vai viver milagre. Você vai só ouvir falar, né? Tanto que Jó vai dizer, olha, eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Por quê? Porque por mais que ele passou por toda aquela dificuldade, ele aprendeu a reconhecer no Senhor o seu escape, a sua fortaleza e aquele que faz milagres, né? Então a gente continua para o próximo tópico e a gente termina a aula, né? Então, assim, vai dizer que Raabe teve fé em Deus. Isso aqui é uma coisa interessante, né? E ela diz uma coisa que me marcou muito. Ela diz assim, o pavor de vós caiu sobre nós. O que significa isso? Antes da gente falar do fio de escarlate. Toda aquela região da Jericó, da conquista de Israel, já sabiam da competência de Israel e da capacidade de Israel em conquistá-la. O que eu aprendo aqui, né? Deixa eu ver se eu anotei isso. Às vezes as pessoas fora do nosso contexto, elas compreendem melhor e maior a nossa capacidade de fazer algo do que nós mesmos. Isso aqui é incrível, né? Às vezes as pessoas de fora de nosso contexto têm maior percepção das nossas capacidades que nós mesmos. Precisamos nos conhecer melhor, né? Temos que ficar atento ao nosso chamado. Por isso que eu, lá no começo da aula, eu perguntei como a gente tem se preparado e o quanto do nosso chamado nós temos incluído nos nossos projetos para este mundo, né? Então, assim, o povo já estava, assim, com medo de Israel, porque sabia do que Israel tinha acontecido no Egito, que já tinha passado o Mar Vermelho, que tinha sobrevivido. Eles sabiam, mas Israel ainda não... Esse povo já tinha compreensão da própria capacidade, né? Mas aí a gente tem que aprender isso daqui. Às vezes as pessoas falam, mas você tem o dom, meu amigo. E a gente fala, não, não tenho não, deixa pra lá. Irmão, às vezes as pessoas percebem em nós aquilo que Deus já colocou em nosso coração. Só que a gente não acredita. Isso aqui é importantíssimo, né? Acreditar que Deus nos chamou e olhar para dentro de nós e verificar que de fato Deus nos chamou a fazer a diferença, né? Sempre pensando nas pessoas, fazer diferença para alcançar pessoas ao reino de Deus. Ok? Alguém quer falar alguma coisa para a gente ir para o último capítulo? Eu acabei anotando 2 errado, mas a gente tem mais um aqui. Então, vamos lá para o último capítulo. Alguém mais alguma coisa ou não? Então a gente vai para o próximo tópico. A fé de Raabe foi tão surpreendente que ela figura na galeria de heróis da fé de Hebreus 11. Vamos abrir Hebreus 11 lá para dar uma olhada? Hebreus 11, 24, é isso? Não, 11, 31. Olha que legal. Hebreus 11, 31. Essa mulher teve tamanha fé na capacidade de Deus em fazer aquele milagre que a vida dela mudou de tal forma que ela entrou, né, acabou entrando ali na genealogia de Jesus, que a gente vai ver depois em Mateus 1. Hebreus 11, 31. Foi pela fé que Raabe... Olha que legal. Lembra que eu falei que a Bíblia não esconde os defeitos dos grandes? Hebreus 11, 31. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiões, né? Ou seja, em outra versão vai dizer, foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tiago 2,25. Olha o que Tiago 2,25 vai dizer também, ó. Vai dizer assim, e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então observe que, lembra que eu falei fidelidade e fé é sempre sinônimo, e que eu falei que a gente não pode ser incrédulo. Isso é importante dizer. Oi? Oi? É Tiago quanto? Tiago quanto? 2,25. Tá bom. Valeu. E aí a gente vai ver em Mateus 1, 5,
a gente vai ver que ela figura de fato como uma das grandes, uma das poucas mulheres na genealogia, né? Se a gente olhar a genealogia, ela sempre aponta para os homens, né? Mas aqui a gente vai ver Maria, vai ver ela, vai ver Ruth, vai ver algumas mulheres aqui. E ela está aqui, ó, no capítulo, no Mateus 1, no versículo 5. Olha só. Salmão gerou Boaz, ou Boaz, de Raabe, né? Boaz gerou Jobed, de Ruth, e gerou Jessé. Ou seja, ela está ligada diretamente à raiz de Davi ali, né? Então, a fé de Raabe foi tão surpreendente que ela figura nas galerias dos grandes, né? E olha só, lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente não tem percepção do nosso chamado? Ela vai falar um versículo que foi crucial para Josué conquistar o reino, que é o versículo 9. O pavor de vós caiu sobre nós. Se a gente olhar o texto de Josué, exatamente no final, é isso que os espias vão dizer, ó. Lá no capítulo 2, quando os espias voltam, lá no último versículo do capítulo 2 de Josué, disseram a Josué: realmente Deus nos dá toda essa terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Então a gente vê que o planejamento, tudo isso é importante, mas quando acontece a imprevisibilidade, Deus prepara sempre o escape. E é nessa confiança que nós temos que caminhar. Então, qual é a verdade espiritual que eu aprendo aqui? Aos olhos daquela sociedade, ela é só mais uma mulher excluída. Mas a gente vê que onde abundou o pecado, transbordou a graça, né? Na vida daquela mulher. E aí eu escrevo: deixe de escrever a sua história e não permita ninguém negar que a graça te alcançou. Porque não existe impossível para Deus. Então, naquilo que a gente, na nossa fraqueza, a impossibilidade aparece às vezes para a gente vencer. Mas para Deus, nada é impossível. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? E a gente avança um pouquinho. Inclusive, Givaldo, uma coisa interessantíssima aqui, eu vejo a declaração de Raabe que faz toda a diferença também, além do versículo 9, que você citou aí, Josué capítulo 2, versículo 11, diz assim: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela já declara a grandeza de Deus. E essa declaração, com certeza, conduz ela para outro nível. Para um nível que levou ela para uma genealogia tão excelente que é essa. Mesmo com as falhas, né? Graças a Deus que Deus não esconde as falhas, porque nós temos falhas. Mas nós somos aperfeiçoados dia após dia, né? É assim que a Bíblia nos ensina. Então, o que eles fizeram? Recapitulando, eles prepararam os alimentos, eles prepararam os guerreiros, eles cuidaram da família deles também, porque poderia ter qualquer contra-ataque, né? Eles precisavam defender a família. E, por fim, quando aconteceu algo imprevisível, Deus preparou um escape. E preparou uma mulher como um escape. E essa mulher testemunhou a capacidade do povo. Por isso que eu volto a dizer, às vezes a gente tem mais percepção, as pessoas de fora têm mais percepção do chamado que Deus nos deu do que nós mesmos. Então nós temos que aprender a ouvir, escutar e confiar que Deus é capaz de cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Ok? Então, caminhando, Deus abençoou a Raabe por sua coragem, não por sua mentira. Eu já falei um pouco da ética, da moral. Ela não era uma pessoa do contexto religioso dos hebreus, então ela não sabia o que era mentir ou não mentir. Aquela região era totalmente incrédula, né? Se a gente vê as pessoas do mundo, elas não sabem a diferença entre mentir e não mentir, né? E a sua estratégia, ela foi determinante para a salvação da sua família, mas também da salvação dos espias. Observem bem, era uma mulher muito sagaz, né? Ela falou: vocês se escondem lá na montanha, fica 3 dias lá, né? Desce aqui pela corda, vamos dizer assim, se esconde lá que eles não vão te encontrar lá. Olha a inteligência da mulher. Era uma mulher inteligente. Por isso que ela prefigura aí como uma das grandes sábias, né? Então, assim, ó, o que eu aprendo? Que o Senhor está disposto a nos ajudar diante das nossas fraquezas.
Aí aqui que está a diferença, sendo determinante a nossa coragem e fé em confiar na sua providência. Porque muitas das vezes a gente vai fazer as coisas, não vou fazer. Eu vou lá, vai. Né? A gente vai assim, eu vou lá, vai conquistar aquela terra. Não, a gente tem que ir com certeza, com convicção. Se Deus nos mandou, nós temos que ter essa convicção em nosso coração. Tem que arder no nosso peito o desejo de entrar na terra prometida. Amém? Está acabando o tempo. E aí vai falar sobre o fio de escarlate, que é o último tópico da lição. É engraçado, né? Que aqui já aponta o sangue de Cristo perdoando aqueles pecados daquela mulher, né? Quando ela usa a cor do fio de escarlate, a cor vermelha, a mesma cor vermelha do sangue lá que salvou os primogênitos e deu a libertação dos egípcios aos hebreus, né? Então a gente vai ver todo o Antigo Testamento, nós temos que usar a leitura a partir de Cristo, né? Nossa chave hermenêutica da leitura do Antigo Testamento tem que ser Cristo, né? Então a gente já vê aqui mais uma pré-figura de Cristo, né? No fio de escarlate, né? Então, mesmo não sendo hebreia, ela alcançou a salvação pelo fio de escarlate, simbolicamente apontando para Cristo, né? Na revista, no finalzinho do terceiro tópico do terceiro capítulo, vai dizer: o fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível aos homens que se arrependeram dos seus pecados, né? Então, para a gente finalizar a aula, houve arrependimento. Por quê? Porque prefigurou Cristo ali. A aplicação espiritual não há pecado que não possa ser perdoado, se pela fé reconhecer que Cristo é o Salvador e que seu sangue é suficiente para nos livrar de toda transgressão. Tem um asterisco aqui que vai dizer que tem um pecado que não é perdoável, que é aquele pecado contra o Espírito Santo, mas a gente só tem que tomar cuidado que isso ali é muito do contexto de que não permitiu o Espírito Santo te convencer do seu pecado. Eu escrevi que não há pecado que não possa ser perdoado, mas eu faço esse adendo porque você vai ver esse texto, a gente poderia tratar esse texto depois, né? E aí eu concluo com esta frase, e aí eu queria ouvir de vocês para a gente acabar a aula que deu o nosso tempo. O que você está esperando para começar a planejar o seu futuro para este mundo com foco na eternidade? Com foco na promessa da volta de Cristo? E aí eu queria ouvir de vocês aí a opinião de vocês e a gente termina a aula, que já vai começar a próxima aula. Nós temos aí 3 minutos aí, se alguém quiser opinar sobre essa pergunta que eu estou fazendo. O que você está esperando para começar a planejar o seu futuro para este mundo com foco na eternidade? Alguém? Bora? Então a gente termina a aula. Irmão Denis, fica à vontade aí. Cadê o irmão Denis? Quer falar, meu amigo Alex? Quer falar? Ô, Givaldo, o Denis, ele teve que dar uma saidinha, ele avisou aqui para mim, tá? Aí a gente encerra a aula, nós dois aí, tá bom? E a próxima aula a gente continua firme aí com o nosso irmão Fábio. Eu não entrei muito nos detalhes das conquistas, porque são as próximas aulas que vão falar sobre isso. Essa aula falava só sobre a preparação. A próxima aula nós vamos falar sobre vencendo os obstáculos. Aí começam as guerras, as batalhas, né? Então, convide o seu amigo. Eu tenho sentido falta de alguns jovens aí, né? Já falei o Samuel, a Gabriela, o Wallace, a irmã do Samuel. Então, ajuda a gente aí convidando os jovens para a gente poder ter esse debate legal como a gente fez hoje aí. Fica à vontade, Fábio. Deus abençoe os irmãos, viu? Amém. Amém, Givaldo. Vamos fazer o seguinte, você faz essa oração e no final eu dou a bênção apostólica, tá bom? Para a gente encerrar, quero agradecer também já essa oportunidade, agradecer a presença de todos que estiveram conosco. Não perca a próxima aula, nós vamos estudar sobre vencendo os obstáculos, como o Givaldo falou, e a gente está num trimestre aí de batalha, de grandes batalhas aí junto com o Josué, e a gente vamos se aperfeiçoando cada dia mais com o conhecimento de todos, compartilhamento de cada um aí, com a presença
e o conhecimento bíblico de cada um, tá bom? Deus abençoe. Givaldo, faça essa oração, aí a gente conclui logo mais, tá bom? Senhor Jesus, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer por poder estar na tua presença, te agradecer pela graça, pelo amor e pelo seu carinho, por ter nos alcançado com a cruz. Nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos e por cada um que participou aqui. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que abençoe cada um que está aqui nesta aula, que a gente aprenda a planejar sempre as nossas conquistas, os nossos projetos, sempre lembrando da eternidade. Que o Senhor sempre, Senhor, nos aponte em nossos corações. E por mais que a gente viva nesse mundo, os nossos anseios têm que estar no céu. Os nossos olhos têm que estar na promessa da sua vinda. Senhor, agora abençoa essa tarde, dê-nos uma tarde tranquila, na tua presença, Senhor. Sabemos das dificuldades que o mundo tem vivido e pedimos a ti, Senhor. Livre nossa casa, nós falamos sobre isso. Nós temos que cuidar do nosso lar, nos ajude a cuidar com higiene, com limpeza das mãos, cuidar dos idosos, cuidar daqueles que precisam, nos ajude com as doações, Senhor. Nos livre, Senhor, desse vírus que tem tentado assolar a nossa casa, Senhor. Nós pedimos também que dê criatividade e dê sabedoria aos médicos, para que eles possam encontrar a cura, Senhor. E no teu nome que nós te pedimos, Senhor, adoramos a ti. Amém. Amém. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E todos podem dizer... Amém. Amém. Deus abençoe todos nós. Amém, Todos tchau. nós. Deus abençoe. Até mais.